Fala, mestre. Grande locutor. Deixa eu, Como é que tá? Isso, deixa eu, enquadre aí. deixa eu dar um enquadro. Enquadre a feiura, né, da melhor forma, entendeu? Antônio É, Mário. Vamos convidar Antônio Mário agora para a live. Antônio Mário, entra aí para a gente entra bater aí, um papo Antônio. aqui. Vamos lá, peraí. A três. Vamos ver se ele. Se bem como é que tem que ver a agenda do homem, né? Porque a agenda do homem não é. Eu já Tá com, convidei, já convidei. tá Só com aguardar ele entrar. enquadramento aí? Mais ou menos. Antônio Mário está indisponível, está com a agenda lotada. Antônio Mário, se prepare aí e volte daqui a 5 minutos para você bater um papo aqui com a gente em live. E aí, Zurk? Tudo na paz? Beleza, tirando frio, né, rapaz? Onde é que tá frio? Você tá onde? Não, tô em Guarulhos, mas aqui está para 14, deixa eu ver, 13 graus, deixa eu ver aqui. Aqui tá 15, na Zona Sul, tá 15 graus. É, aqui tá 14. 14, deixa eu confirmar aqui pelo 14, deixa eu ver a mínima que vai ter de madrugada. Ah, madrugada eu vou estar dormindo, pode até congelar, entendeu? Não, mas Isso não faz diferença por madrugada, afeta o pô. sono, né, pô? Nada disso, nada disso. A pessoa pode ter um choque térmico durante o sono. Deixa eu ver aqui. Não, vai para 13 graus. 13 graus? É, a previsão é de até 13. Ó, pessoal, quem está entrando aí, ó, seja bem-vindo. Esse é o escritor Darlan Zurk, Prazer. autor aqui desse livro, ó. Tá aqui também na parede aqui o Ah, pôster. Darlan Zurk, ó, é formado em História e ex-bolsista de iniciação científica pela Universidade Estadual de Feira de Santana, com trabalho citado em mestrado de pesquisador, autor de crônicas, poesia, histórias em quadrinhos e contos em várias antologias, colaborador das... Ó, o homem não é fraco não, viu? Colaborador das obras Filosofia Grega Antiga e Feira de Santana e Rui Barbosa, ambas do professor Raimundo Gama, ex-articulista freelancer do jornal Folha do Estado da Bahia e do jornal Noite e Dia da Tribuna Feirense, todos ele de Feira de Santana. O que é que tem mais aqui que o homem já fez? Foi editor assistente do jornal acadêmico Ideação Magazine. Tem mais aqui, tem mais sim. O homem não é fraco não, viu? Do Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisa de Filosofia, da UFS, e é colunista do programa Paiana Conectados, é a maior honraria dele esse é. na Rádio Conectados. E lançou, ó, fresquinho, pessoal, A Fúria de Papéis Espalhados é o livro de estreia do escritor Darlan Zurk. Quem não comprou, compre lá em darlanzurk.com, lá na Amazon, tem que pronunciar corretamente, nas principais livrarias do Brasil, quiçá do mundo. Zurk, diga aí, mestre, como é que você está? Beleza, estamos sobrevivendo ao frio, que chegou a 6 graus semana retrasada. E já posso de cara dar uma exclusiva, informação exclusiva? Pode, mas só depois que eu leio a mensagem de Antônio Mário, que é muito mais importante do que a sua informação. Então, Antônio Mário disse que está com o neto Joaquim em preparação para retornar a Salvador. Por isso pede desculpa por não participar. Você não tem que pedir desculpa de nada, rapaz. Você é mestre, você manda, você participa quando puder, quando quiser. Um abraço e para o Joaquim também. Bom retorno aí com Joaquim. Isso. Qual é a informação exclusiva? Manda bala. A informação exclusiva é que vai sair o e-book até o início até o mês de julho. Não direi que é início, porque depende muito das plataformas, mas está para sair o e-book. Já foi revisado, revisado, já está em ponto de bala. O Poxa, e-book, isso é bom, hein? Isso é bom, hein? O e-book para todo mundo Me diz uma coisa, e o e-book, o que é que facilita, por exemplo, além do fato de você ler digitalmente, ele sai mais barato, como é que é? ó,
Só uma coisa, o meu enquadramento tá bom aqui, eu tô achando que eu tô muito Brad Pitt aqui Não, em sua cara não tem nenhuma importância mostrar aqui. O e-book, ele, assim, em comparação ao livro em papel, ele não tem grande vantagem porque ele perde o apelo estético que o livro possa ter. Sim. Claro que tem livro, eu lembro que eu comprei um livro, eu não me recordo mais o título, parece que é A Arte de Saber Morrer. É um negócio assim, eu não me recordo exatamente como é o título. E esse livro foi publicado aqui por uma editora de Campinas, que tem até uma mania irritante, eu já reclamei lá várias vezes, tem uma mania irritante de publicar fora da reforma ortográfica. Como assim? A editora não segue a reforma ortográfica. É uma das raras editoras do Brasil. Portugal tem mais rebeldes. Mas no Brasil, é uma das raras editoras que não segue um acordo ortográfico. Tem alguns escritores também não, né? Não, mas assim, quando o escritor vai publicar por uma editora, geralmente ele se submete perdão, a política, aos ditames da editora. Por exemplo, a editora tem padrão de capa, tem padrão de letra. E, por exemplo, Pasquale, quando escrevia na Folha, ele mandava fora da reforma ortográfica. Mas o jornal submetia o texto à reforma. Ah, entendi. Então tem essa questão. Mas a editora não, a editora do início ao fim não segue a reforma. E esse livro, como eu ia dizendo, esse livro não tem nenhum apelo visual. Significa ter a capa tem tudo ali, mas não há nada de diferente. Nossa, que livro muito, muito bonito. O miolo também não tem nada. O miolo é a parte de dentro, as folhas e tal, não tem nada de diferencial. Aí é um tipo de livro que, em comparação a e-book, não tem grande diferença. Tá, e aí, qual é, por exemplo, a vantagem da pessoa adquirir um e-book? Esquece aí a questão do fato de ler digitalmente, que já falamos, mas eu digo no sentido de onde a pessoa pode comprar. Repito, é mais barato também do que o livro físico? O e-book costuma ser mais barato, até mais de 50% de diferença em relação ao livro em papel. Ele permite a leitura em celular, em tablet e plataformas em geral de qualquer, por exemplo, qualquer tipo de computador. Agora, ele tem um leitor específico, que eu estou tentando encontrar o meu aqui na bagunça. Tá aqui. Só um minuto, deixa eu pegar o meu. Enquanto isso que você quiser ler os comentários. Grande Dogival, tudo bem, rapaz? Como é que você tá? Tudo tranquilo? Tudo na paz por aí? Como é que está a nossa terra querida? A vantagem do e-book, por exemplo, isso aqui é um leitor específico para e-book. É o famoso Kindle, isso aí? Este é o meu Kindle. Mas tem também o Kobo, que no mercado brasileiro ele é fraco. Tem um outro leitor que no mercado americano ele é razoavelmente usado, que é o Nook. Tem outro tipo de leitor, que me foge o nome agora, que é usado mais na Ásia. Mas no Ocidente, o leitor mais comum é o da Amazon, que é esse aqui, o Kindle. Então, pela facilidade de acesso ao livro, por exemplo, se o livro tiver no formato de e-book, em menos de 10 segundos eu compro e já está aqui. Basta o aparelho estar numa rede Wi-Fi e ele baixa o livro. O livro aparece de modo automático aqui no meu leitor de livros digitais. E ele está à venda nas mesmas plataformas que compra o livro físico? Aí é que está. O e-book, ele geralmente só está disponível em lojas como a Amazon, no site, na plataforma de livro da Apple, chamada Books, na plataforma de livros do Google, que é chamada de Playbooks, e na Kobo, que é um site menos conhecido, mas também está disponível lá, que é Kobo Brasil, kobo.com/Brasil. E no seu site?
Por exemplo, um detalhe, na Livraria Cultura, a Livraria Cultura está com problemas financeiros, mas até outro dia ela permitia também comprar o e-book por lá e no site da Saraiva também. A Saraiva também vende, a Saraiva também tem um leitor chamado Leve, que é o leitor de e-books da empresa, só que a Saraiva não está bem financeiramente. Então esse leitor ele pode ficar a qualquer momento sem suporte. Então, Agora, agora me diz uma coisa. Eu acredito que, como por exemplo, Dorival, que está lá em Nova Açores, Bahia, ele vai querer comprar um livro físico, né, também. Há alguma possibilidade desse livro seu chegar em algum ponto em Nova Açores, por exemplo, para venda, disponível para os moradores de lá? sim, eu estou montando lá uns contatos lá, uma rede de venda. Tenho contatos para poder o livro estar disponível em lojas tradicionais, até com o seu auxílio, locutor. Estamos tentando concretizar isso aí. Eu creio que até julho já existam uns 3 pontos de venda em Nova Açores. Eu quero expandir esses pontos para a Serrinha, Feira de Santana, que é o mercado até onde o livro tem mais participação, porque boa parte dos inscritos é da época que eu morava em Feira de Santana. Quero que haja ponto de vendas em Salvador, mas em breve, Nova Açores, lojas físicas, o livro deve estar à venda. Até na melancia, há uma negociação para que o livro esteja à venda na melancia. No Paiaiá, que até tem... Tá, tá. Mas no Pai no Pai você pode colocar, por exemplo, 100 mil exemplares aí garantidos, vendidos assim, sem Foi, sombra de dúvida. até foi inaugurado recentemente um hipermercado lá de Moisés Sobrinho, que a inauguração foi quando? Foi em julho, agora em julho ou foi em junho? Foi dia 22 passado. Dia 22 de junho. Então, já é um ponto de venda que estou estudando utilizar. Agora, você falou do site. O site tem lá o link para venda, assim como a Amazon e lojas como Submarino, Americanas, Livraria da Vila, Sim. Estante Virtual, Mercado Livre, todos têm o livro físico à venda. E onde a pessoa pode comprar caso queira receber autografado? Por onde é possível isso? Pelo site é possível receber. Qual site? O meu site é darlanzurk.com. Tem um link lá para a loja, ou então darlanzurk.com/loja. O livro está disponível à venda lá. O link para o botão para comprar o e-book, eu ainda não disponibilizei porque estou esperando as plataformas colocarem nas lojas respectivas. Assim que o e-book estiver disponível nessas lojas, aí eu vou colocar o link de cada uma delas no meu site, porque a pessoa às vezes prefere a versão em e-book. E aqui, ó, no meu site... Entrou por aqui um cara que tem que ler o seu livro. Eu vou enviar um livro para ele. Marcos Klein, guitarrista aí do Traje a Rigor e da banda PED. Esse cara gosta de um bom livro, então tem um defeito, é palmeirense, mas tudo bem. Paciência, né, Klein? Grande músico, tá sempre lá no De Noite, né, com Danilo Gentili. Sim, e aí, sim. Tá. Parece que voltou ao vivo já, o programa já voltou, né? Acho que já. Não, Acho que ao vivo voltou. não, é sempre gravado, né? Inédito. Não, eu digo, os programas mais recentes, não é regravação mais, não é reprise. É inéditos, né? Já sim. Só aproveitar, Já. vou agradecer aqui, o Daniel Marques está por aqui, José Santos, tem Adri Santos está por aqui também, Luiz Nem, João Paulo Eventos, muito obrigado a todos, Michele está por aqui, Dorival Filho, Marisete Forrozeira, Anne Gleice, Nandrei Cruz. Olha, já tem uma galera. Iari, o Lari 222, Expresso 222, Gilberto Gil. boa. Agora, me diz o seguinte, eu acredito que algumas pessoas já devem ter recebido o seu livro e também já ter lido.
em relação aos feedbacks, tem recebido os feedbacks em relação à leitura? Qual é a sua avaliação que você faz analisando o leitor, na verdade? Como é que você fala sobre isso? Do ponto de vista do leitor. Quando a gente escreve um livro, nada mal esperar aí um feedback, Claro. então, e ficar um pouco, de certa forma, ansioso para ler aquilo ali. O que é que você recebeu? Não precisa lembrar tudo ao pé da letra, mas assim, qual é a tua opinião sobre esse retorno? Positivo? Sim, o pessoal tem gostado muito. O primeiro impacto é a questão visual, que o livro tem esse apelo, tem essa formatação medieval, ele tem um apelo visual muito grande. O pessoal tem elogiado os textos pela fluidez, de fato, essa fluidez existe por conta até da minha influência, da influência do jornalismo sobre a minha escrita. Então, pessoal, tem temas variados aqui. Outra coisa, não é um livro acadêmico a ponto de só pessoas iniciadas podem ter acesso. É um livro mais generalista, então as pessoas gostam desse formato em que a abordagem não é tão hermética, trata de muitos assuntos pesados, mas de uma maneira bem leve, bem tranquila, então o pessoal gosta desse. Eu recebi feedback nesse sentido, sobre a escrita, a facilidade de entendimento, leveza na análise, um certo senso de humor, tem uma dose carregada de deboche, como eu brinco aqui com determinados E acidez temas. também. E a acidez, que é um traço de personalidade do autor, esse que vos fala, que já foi os textos, originalmente, quase todos eram bem piores, viu, autor? Tinha uma acidez. Eu revisei algumas coisinhas, até por questão de entendimento. Então, a acidez era até um pouco maior em boa parte dos textos. Teve texto que era tão ácido que precisou ficar de fora. Que aí já era uma acidez nível alien. Saturnino Lima diz aqui, boa noite, conterrâneos. Que prazer poder ouvi-los. Prazer é nosso tê-lo por aqui, grande Saturnino. Locutor, vou completar a ideia do e-book, que é o seguinte, eu tenho preferência pelo livro impresso, na maior parte das vezes. Só que tem livro que ele não precisaria necessariamente ser impresso, justamente pelo que eu falei, do apelo visual não é tão grande, como esse que eu citei, se não me engano, é Arte de Saber Morrer. Então, naturalmente, ele pode ser no formato e-book. Agora, para o e-book funcionar, precisa ter uma estrutura mínima. Por exemplo, o ideal é ler um livro num leitor específico como esse da Amazon. Ele cai melhor. Por quê? Por que cai melhor? Ele cai melhor pelo seguinte, ele não tem... Esta é uma versão que não tem luz. Então, ela se aproxima, esse Kindle aqui, se aproxima muito de um livro tradicional, porque ele precisa de uma luz externa para poder permitir a leitura. Um livro, naturalmente, é assim. Então, ele cansa menos. E outra coisa, da forma como a Amazon fez, parece mesmo papel. Lembra muito papel. E quando se lê, tem uma sensação de estar lendo um papel. E tem pesquisa já a respeito do uso de leitores como este, que o nível de leitura aumenta em 35%. Quem utiliza leitores assim. Lê mais. Lê mais. E como nós já estamos acostumados com o celular, quem tem acesso a um leitor como esse não vai sentir grandes dificuldades. É até mais agradável ler aqui do que ler no celular. Agora, eu tenho vários livros aqui que é impossível ter a mesma experiência ou converter a uma experiência equivalente num leitor como Kindle, ou como Kobo, como qualquer um. Por exemplo, livros de arte, por exemplo. Livros de arte que são naturalmente coloridos, por natureza, aqui já não tem cor.
Aqui já não tem cor. E tem uma definição feita por um profissional da área de design, que é Sidney Guerra, do canal Escreva Seu Livro. Ele fez uma definição interessante, que é assim, quando se pega um livro em papel, a experiência com a obra já foi definida pela editora, por um profissional de design, já foi definida anteriormente. Então a pessoa pega o livro, a experiência já está ali definida. Sim. No e-book, quem geralmente define a experiência com o livro é o leitor. Por exemplo, eu posso trocar aqui a letra, eu posso trocar aqui o tamanho. Ah, é possível isso aí no Kindle? Eu não sabia disso. É possível. É possível, por exemplo, fazer essa modificação. Então, já o leitor começa a influenciar no formato da obra. Então, isso aí já modifica a relação entre leitor e livro. No celular é capaz até de mudar o fundo para preto, mudar o fundo para cinza, enfim. E ele já está disponível desde quando? Na forma de e-book? Não, ele vai sair e-book até o mês que vem, porque o livro já foi mandado para as plataformas, só que ela faz uma análise, ela deve fazer uma análise de software para ver se tem conteúdo racista, conteúdo sobre nazismo, Impróprio, né? Impróprio, né? impróprio, que eles consideram impróprio, como apelos nazistas. Apelo comunista ninguém questiona, né? O pessoal só ataca mais se houver apelo nazista. Se tem pedofilia, se tem essas coisas, se tem crime, se o livro incorre em crime. Agora me diz uma coisa, Zurk. Eu sei que você revisou esse livro 580 mil vezes, né? Antes, Não, antes não. deles. 581. Errei por uma, tá vendo? Errei por uma. Depois do livro em mãos, assim, claro, acredito que também você já deve ter lido com ele assim. Há alguma coisa que você olhou, pô, isso aqui eu deveria ter feito diferente? Conseguiu encontrar algo ainda a nível de correção? Rapaz, pior que já aconteceu. Por exemplo, eu estava olhando aqui, eu citei uma pessoa aqui na nota de rodapé, e é uma pessoa real, que podia ser personagem, né? Mas não, é real de fato. Essa pessoa existiu na época da visita de Rui Barbosa à Feira de Santana, e no índice onomástico eu esqueci de colocar um "di", porque a pessoa tem um nome, ó, eu até lembro aqui que foi algo que eu encontrei recentemente. A pessoa se chama Genésio da Silva, né? De não dá. Genésio da Silva. Aqui no índice onomástico está só Genésio Silva. Então isso aqui já vai ter que entrar essa correçãozinha vai ter que ser feita numa nova reimpressão. Tá E anotado aí. já anotei. O próprio Pedro Cardoso disse que tem um adjetivo aqui que ele não entendeu muito bem, que o ideal seria nosso amigo comum, o grande Pedro Cardoso, abraço para ele, ele sugeriu que o adjetivo fosse deslocado para que o entendimento da frase ficasse melhor. E ele tem razão. Já vai ser feita essa correçãozinha nessa frase. Mas muito pouca coisa. Encontrei esses dois casos, mais um terceiro que eu acho interessante também deslocar a frase. E é basicamente isso. Agora, se eu encontrar algo nesse sentido, que não modifica No substancialmente, contexto. não modifica, isso aí pode ser limado, ó, bonito, né, o velho, limado numa reimpressão. Se eu for fazer uma reimpressão, eu coloco lá, eu faço essa correçãozinha. Agora, se eu for modificar substancialmente alguma coisa, aí eu tenho que sair da primeira edição para ir para a próxima. Aí, que ele continua na primeira edição. Se eu for fazer um acréscimo de texto aqui, ou retirar alguma coisa, Sim, entra aí, numa outra edição, tem um aí custo. ele vira uma segunda edição. Mas às vezes, ó, nessa lombada aqui, ó, na lombada nessa parte aqui da lombada, às vezes, dependendo de como o livro é montado, esse símbolo do livro ele fica mais à direita. Talvez, numa reimpressão, eu peça para deslocar
um pouquinho aqui para a esquerda, de modo que mesmo na dobra, ele não seja jogado mais para o lado. Enfim, tem pequenos detalhes que eu posso aqui modificar, mas é coisa rara. O que muda, essa página aqui da ficha catalográfica, ó, essa Sim. página da ficha, sempre que o livro é reimpresso, ele tem que mudar aqui, ó. Esse código aqui em cima muda, que é um código da editora. É um código da... Aí na frente tem uma observação. Aqui, por coincidência, eu estou aqui com a primeira reimpressão. Eu coloco uma observaçãozinha aqui na frente, ó. Primeira reimpressão. E na última parte do livro, ó, naturalmente tem a contracapa, a orelha. Antes dessas duas partes tem um negócio aqui, ó, chamado... Esse texto aqui é a logomarca da editora, da gráfica. E esse texto aqui, ó, essa observação aqui, esse texto chama colofão, ou colofon. Aqui diz que o livro foi impresso na data tal, foi usado papel, isso e aquilo, o tipo de letra é tal coisa. Aqui, toda vez que se reimprime o livro, há uma observação aqui no início de que o livro foi reimpresso no mês tal. Então, são modificações técnicas necessárias toda vez que o livro é reimpresso. Agora, do conteúdo, pouquíssima coisa eu precisei alterar nessa reimpressão. Essa palavrinha estava deslocada, o dá no nome do rapaz, que eu acabei comendo bola aqui no índice onomástico. É basicamente isso, nada mais. Um abraço para Maria Luísa, lá no Paiaiá, acompanhando a gente. Um grande abraço. Anderson Santos entrou aqui, Anderson Santos 12. Anderson Santos 12. Acho interessante, rapaz, a criatividade dos nomes aqui, ó. Maria Luísa _ Sotan. Isso é do Santos, é Santos. Eu tive a impressão... Não, é Matos, ao contrário. Eu tive a impressão que é Matos ao contrário. É, isso é Matos. Marcelo... O Zurk foi o quê? Né? O Zurk, grande escola. Ó, Marcelo K09. Tá vendo? O Marceloque. Pessoal, ó, só para aqui, tem uma versão de teste aqui, locutor, do livro, vou lhe mostrar. Essa é uma versão que a editora me mandou. Eu converti aqui para eu converti aqui, ó, para o Kindle. Ó, você vê que a capa aqui, ó, ela fica no tom preto e branco, no tom cinza. Aí é só clicar aqui que as páginas vão passando, ó, tá vendo? Ó? Sim. Aí a pessoa aqui, ela pode definir o tamanho da letra, ó. Tá vendo? Ó? As letras aumentam ou diminuem, ó. Muito bom isso aí, né? Ferramenta ótima isso aí. Inclusive Geraldo Prado, criador da biblioteca do Paiá, ele me disse que estava muito interessado em comprar um aparelho desse, porque pela idade que ele já tem, ele já é octogenário, né? Acho que ele tem 80 anos já, né? O Geraldo? Já sim. Então, Geraldo disse que uma letra como esta, um recurso como esse, é muito interessante porque ele vai conseguir ler melhor. Sim, sem dúvida. Ele disse que está muito interessado. E é muito agradável, viu, locutor? Quem não teve experiência ainda, a Amazon deixava esses aparelhos para teste na Calunga ou em grandes livrarias para que a pessoa tivesse um contato. Mas claro que ali, no calor da hora ali da visita à loja, não dá para ter uma ideia muito profunda. Aí a Amazon fez o seguinte, a Amazon permite que a pessoa compre o aparelho e teste por 6 meses. Caso não goste, pode devolver. Eu não sei se eu não sei se funciona direito essa política aí da Amazon, mas o fato é que ela anuncia que a pessoa pode testar por 6 meses. Ó, eu ouvi alguns comentários a respeito do seu livro. Sim. E sobre aqui os agradecimentos, falando que ficou um pouco longo. Longo. Por quê? Ficou longo? Não havia uma forma de deixar mais enxuto, não? Rapaz, eu já vi agradecimentos de meia página. De modo que a pessoa agradece diretamente a quem auxiliou no livro
agradece a Deus, aos pais, tal. Eu preferi fazer um agradecimento longo. Esse comentário eu vi aqui também. O pessoal diz, pô, o livro só começa de fato na página 37, que é quando está o texto aqui, Paulo Coelho vem demais porque é fresquinho. Então, eu preferi fazer um agradecimento longo porque eu precisava citar um monte de pessoas a quem eu sou grato na jornada, nesta jornada da vida, e especialmente envolvendo o livro. Assim, poderia ser mais enxuto, claro, mas eu preferi colocar esse monte de gente porque eu precisava agradecer a todos eles. Eles me ajudaram bastante, mesmo de forma indireta, para que o livro nascesse, alguns até de forma direta. Então, eu preferi... E outra, essa apresentação ela tem um caráter também autobiográfico. Aí eu preferi... Eu precisei mencionar professores, precisei mencionar um pouco da minha trajetória. E como se não bastasse os agradecimentos longos, ainda tem uma apresentação longa. Exatamente. Exatamente. Agora, Zurk, esse negócio de agradecimento em livro, eu já estive pensando sobre isso com alguns livros que eu li. Sim, sim. O agradecimento deveria ser no final, não? Pode ser. Tem agradecimento no final. Tem agradecimento no final. Inclusive, eu lembro que o professor estava falando para mim, pediu ajuda, disse, rapaz, eu não estou encontrando a ficha catalográfica, que é essa ficha que eu mostrei no início. Sim. Pô, você procura aí uma versão completa, que a minha está faltando. Eu falei, não. Ele estava se referindo a um livro eu acho que é de Bertrand Russell, sobre quem nós já falamos em outra live. Eu tinha esse livro aqui, Elogio ao Ócio? Não sei, eu sei que é da LPM, uma editora de Porto Alegre. LPM. Eu tenho esse livro. Deixa eu ver. Vê se tem fácil. Enquanto isso, eu vou comentar aqui. Cosme está por aqui, Cosme 6280. Esse livro, Elogio ao Ócio? Não, que editora é? Esse aqui é a Sextante. Evangi está por aqui. Evangi, mandei um livro para você, hein? Eu só ia lhe avisar, obviamente, quando o livro chegasse, mas já mandei pelo correio um livro para Vossa Excelência, hein? Depois conversaremos a respeito. Seja bem-vindo por aqui. Você sabe... Pois não. Você sabe por que eu li esse livro, O Elogio ao Ócio, e esse aqui, O Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau? Um é antídoto do outro? Não. Por que eu li esses livros? Por que eu fui comprar esse livro? Isso aqui, eu comprei em outubro, eu marquei aqui, outubro de 2002, eu comprei esse livro. Essa? E o outro eu comprei em dezembro de 2003, esse aqui. Por que eu li esse livro? O nome de Renato Russo é Renato Manfredini Júnior. Certo. E antes dele formar a banda Legião Urbana, ele montou uma banda fictícia, a Street Band, onde o vocalista se chamava Eric Russell, que ele era um vocalista fictício, né? E após ele montar a Legião Urbana aí, depois do aborto elétrico, ele adotou o nome Russo porque Bertrand Russell, Jean-Jacques Rousseau e o pintor primitivista Henri Rousseau eram os caras que ele mais admirava. E ele falava muito desses caras. Aí eu fui buscar esse livro para ler. Caramba, você vê que uma coisa puxa a outra, né? Saturnino disse que está ansioso para o lançamento. Eu não citei. Saturnino disse que está ansioso para o lançamento do seu livro aqui na Bahia, Azul. Muito bom. Tem que ir logo, viu? Tem que ir logo lá para a Bahia, esses livros, né, Saturnino? O Saturnino, depois ele manda exemplar, e o lançamento não está previsto ainda, obviamente, por causa da pandemia, mas assim que formos vacinados, todos vacinados, vou exigir carteirinha de vacinação na entrada do lançamento. Professor Leandro chegou aqui também, ó.
Leandro, já separei um livro para você, vou mandar amanhã, hein? Já autografei, vou mandar o livro para você amanhã. Você está mandando uma remessa de livros aí, né? Rapaz, da semana passada para esta, eu autografei acho que mais de 100 livros. E amanhã será a última remessa desses livros autografados. Vou mandar mais sem autógrafo, porque já estou mandando para pontos de venda, como eu tenho que abastecer lá a editora. E amanhã eu mando os últimos 13 livros com autógrafo. Depois eu só vou mandar embalados, sem autógrafo nenhum. E detalhe, dependendo do local onde a pessoa comprar o livro, ele tem esses brindes aqui, ó. Que é Quais são os brindes? Um cartãozinho de visita. Sim. Visita. Tem esse resumo aqui em 2 páginas. Um resumo em 2 páginas que a pessoa vai ter a noção do que trata o livro. Oh, tô até de cabeça para baixo. Tá parecendo um certo presidente. Fala aqui, o nome não. Não fala o nome não, senão a live cai. Tá vendo? Um resumo aqui em 2 páginas. Tem aqui um pôster no tamanho A3. Esse aqui, ó. Tá aqui. Tem um pôster, ó. Tá vendo? E tem também, por fim, e não menos importante, tem um marcador de página. Esse negócio do marcador de página é muito legal. Aproveitando que você citou nisso, que é para as pessoas não usarem a orelha para marcar o livro, né? Que quebra, né, a orelha do livro. Tem que ter um marcador. Quebra. Mas eu confesso a você, locutor, que meu marcador de página preferido é um magnético. Existe um marcador magnético que eu acho que eu não tenho, acho que eu tenho um aqui, ó. Ele é muito bom. Eu creio que seja o melhor tipo de marcador que existe, porque ele se prende de tal maneira a página que a pessoa consegue definir até em qual linha parou. Porque assim, o marcador tradicional, esse tradicional, ele pode cair. A pessoa pode se descuidar, ele cai. Outra coisa, quando a pessoa marca a página onde parou, a pessoa não sabe exatamente em qual parágrafo. Isso. Então, tem essa desvantagem. Já o marcador, vou até mostrar aqui, eu falei numa live desse marcador, mas eu não cheguei a mostrar. Esse marcador magnético, ele pode ser colocado exatamente onde a pessoa parou, na linha. Que é este aqui, ó. Ele é assim. Tá vendo? Tem a frente e verso. Aí ele abre assim, ó. Tá vendo? De modo que, ó, tem um imã. Ó. Muito bom. Tá ó, o professor Leandro diz que está ansioso para receber o livro. Desde já agradece. Désia por aqui, Juliana por aqui também. A Evanges, é isso? Evangi Gonçalves. Ela pede para mandar o livro para a Biblioteca Gilberto Freitas. Onde é que fica a Biblioteca Gilberto Freitas? Gilberto Freitas é um tio muito querido, que é citado aqui mais de uma vez no livro. É uma biblioteca particular, que está na casa dele, lá com a esposa dele, minha tia, Ruth Freitas. Inclusive parte da dedicatória do livro é para Gilberto Freitas, que já nos deixou, saudoso. Sim, o Evangi, vou mandar amanhã um exemplar para a tia Ruth e, naturalmente, ela vai colocar lá na biblioteca. Boa. Alex Aragão por aqui também. Pessoal, se vocês tiverem pergunta, mandem aqui. Eu estou sendo censurado. Daqui a pouco o Instagram me derruba, tá? Não estranhe, não. O Instagram não quer que eu faça mais live aqui, não. Eu também, se ele não quiser, eu também vou para o YouTube. Não tem problema nenhum, não. Mas enquanto o Instagram não me derruba, façam as perguntas. Mandem as perguntas para o Zurich aí. Se inscrevam também, pessoal, lá no canal Paiaiana Conectados, no YouTube. Eu estou fazendo minhas entrevistas agora só por lá, tá? Amanhã eu vou fazer com Irineu Toledo, um mestre do rádio aqui em São Paulo. Na terça eu vou fazer com Djalma Costalino, não deu certo a semana passada, vou fazer amanhã, narrador da Rádio Itapuã de Salvador, era da Rádio Sociedade da Bahia. Na quarta tem Oswaldo Mendes, depois tem Fernando Coelho também por aqui.
Rádio Web conectados por aqui também. Então, enquanto o Instagram não me derruba, vocês façam suas perguntas sobre o livro, ó, A Fúria de Papéis Espalhados, do escritor Darlan Zurk. Ô, locutor, só para concluir a história de Bertrand Russell e o livro lá é a editora de Porto Alegre, LPM, e a ficha catalográfica da LPM fica no final do livro. Então, os agradecimentos poderiam ficar no final também. Eu preferi colocar logo no início, porque é mais comum encontrar no início. Agora, claro, ele poderia ser menor. Porque assim, o livro está pronto, está à venda, está circulando, etc. e tal. Até já teve a excelente resenha de Assis Ângelo no jornal. Jornalistas e Companhia. Assim, depois do livro pronto, é natural que eu pense assim, não, isso aqui poderia ser modificado, isso aqui, a letra poderia ser um pouco maior. Quer dizer, seria opiniões depois da obra pronta. O chamado engenheiro de obra pronta, né? Sim. Assim, a decisão de colocar no início, eu até mantenho até hoje, que deveria ficar meus agradecimentos no início, assim como a apresentação. A gripe, cuidado com a gripe aí, rapaz. Tô espirrando aqui, acho que é porra aqui. Não, e a blusa? Nesse frio, eu tô com 2 blusas, rapaz. Não uso blusa não, pô. Não uso blusa tá não. Só... Aqui tá marcando 14 graus, pô. Não tá nem frio, pô. Não precisa. Pedro Cardoso olhou aqui a chamada a folha de rosto. Ele viu que aqui tinha informação sobre primeira edição, ó. Tá vendo? Primeira edição. Ele disse assim, até por opinião de amigo, falou, ó, como é a primeira, por si só é a primeira edição, o livro está nascendo agora, então não precisava mencionar que é a primeira edição. Quer dizer, é algo até redundante. Mas isso aí da editora, não é? Não, isso aqui foi mais decisão minha. A editora, por exemplo, queria colocar uma parte da ficha catalográfica, que o livro tem 2 folhas de rosto. Tem a primeira, chamada falsa folha de rosto, e tem a segunda folha de rosto, ó, que é esta aqui. Sim. Por costume, a editora usa o verso dessa falsa folha de rosto. Só que eu falei que não. É muito estranho aparecer créditos da obra, aqui no caso seria uma folha em branco. Eu coloquei preto por ficar mais charmoso. Aí ia colocar a informação logo aqui no início. Eu falei, não, antes da ficha catalográfica, eu não quero nenhuma informação sobre os créditos da obra. Aí nós retiramos daqui, depois da ficha catalográfica e depois da imagem da obra completa do desenhista, é que tem uma página dedicada só aos créditos, ó. Quem ajudou na capa, no miolo, na revisão, etc. Então, essa informação sobre a primeira edição, ela de fato é um pouco redundante, porque o livro por si só já é a primeira edição. Mas eu fiz questão de colocar, algumas editoras até colocam, são poucas. Mas o normal é não colocar a informação da primeira edição, mas colocar aqui na ficha catalográfica. Mas eu preferi colocar para ficar mais didático. Eu achei melhor. Agora, algumas modificações que você falou, os agradecimentos poderiam ser menores. Mais enxuto, né? Mas eu preferi deixar no tamanho que está, por uma questão de mencionar agora, as pessoas. Agora, pelo fato de você ter feito um agradecimento grande, né, gigantesco, aí está o fato de você poderia ter colocado no final para que as pessoas não pulassem essa parte? Por exemplo, a apresentação, ela necessariamente teria que ficar no início. Porque o próprio nome apresentação já define que é algo que vem antes. Como, por exemplo, o prefácio da nossa querida professora que acabou de entrar, a Cátia Almeida. A advogada Cátia Almeida, querida professora, um beijo.
É só aproveitar também e mandar aqui um abraço para o querido Dião, Adonias Borges, querido amigo. Grande Adonias. Saturnino falou que o papo está muito bom, mas precisa se ausentar. Saturnino é político. Ó. O papo está excelente, não tem como faltar. Papo de político, né? Papo de político. Então, aí, os agradecimentos, eu confesso a você que eu não tive nenhuma dúvida sobre o posicionamento dos agradecimentos, mesmo levando em conta o tamanho. Nem me ocorreu que o tamanho dos agradecimentos, o tamanho faria com que essa parte precisasse ir para o final. Mas, por outro lado, o que acontece? Eu conheço muitos leitores que, quando eles começam o livro, eles pulam de propósito essa parte do prefácio, dos prolegômenos, qualquer parte introdutória, e esses leitores já vão direto ao livro para que não sejam influenciados por essas análises iniciais. Depois que termina o livro, eles voltam para analisar essa introdução aqui. Então, pular, por exemplo, é muito provável que tenha leitores que nunca lerão essa parte de agradecimentos, essa apresentação, o prefácio, já vão direto a textos específicos. Sim. Então, o uso que o leitor vai fazer da obra, aí eu já não consigo mais controlar, opinar, definir, porque, claro que depende de cada um. Por exemplo, eu lhe contei a história do rapaz que leu Enquanto as Musas Dormem, que é um texto que está aqui, logo do meio para o final do livro. Ele falou, eu pensei que você ia falar de mulheres. Eu pensei que você ia falar de... Porque aí ele até brincou, porque na época eu achava que você nem gostava tanto. Porque... na época você não era chegado. Olha que maldade. Então, a pessoa foi para o texto pensando uma coisa, ela nem olhou o resumo, ela nem se deu o trabalho de ler, porque ela também talvez não quis ser influenciada, e aí teve uma impressão diferente do texto. Então, não tem como definir essas coisas. Se eu quisesse que o leitor passasse necessariamente para ler os agradecimentos, colocando no final, pode até acontecer, mas não é garantia. Não é garantia. Agora me diz uma coisa. Existem uma ordem organizacional sobre os textos e como que isso é feito? E eu emendo uma segunda pergunta. O último texto, cadê aqui do livro? Espera aí que eu não estou conseguindo. É a Nova Coragem do Absurdo, que foi escrito em Nova Açores. Está aqui. Está aqui, ó. Tá aqui, em Nova Açores, Bahia. Foi de propósito colocar o último texto em Nova Açores, pelo fato de você ser de Nova Açores? Não. Uma coisa que eu lhe digo é o seguinte: na produção de um texto, o autor, primeiro, o autor faz com, de preferência, ele faz com que o início do texto seja impactante. O início do texto seja impactante, e aí o autor vai prendendo o leitor durante esse texto. Só que esse modo impactante, ela não precisa estar no meio do texto. Ela tem que necessariamente estar no início. E outro impacto ele precisa ter no final. Então, o compromisso do autor, quando ele vai fazer um texto, muitas vezes é criar esse impacto no início, deixar o desenvolvimento não tão impactante assim, mas não tão ruim para não perder o leitor, e criar outro impacto no final. Ou seja, um impacto no início e outro no final. De modo que o meio não precise ter esse impacto tão grande. O livro, muitas vezes, ele é pensado nessas condições. Os primeiros textos, que o leitor naturalmente, ele vai olhar os primeiros textos, ele vai olhar aqui e tal. Os primeiros textos, ele tem que ter um certo impacto. Como, por exemplo, eu coloquei os textos mais leves, os textos que eu considero um pouco mais agradáveis. Menos ácido.
menos ácido, mais divertido no início. Por exemplo, Paulo, a pessoa que vê esse título aqui, ela sente uma certa vontade de ler. O Paulo Coelho vê demais porque é fresquinho. Então ela pensa, poxa, que tese é essa? A pessoa já fica com pulga atrás da orelha querendo acessar esse texto. Depois vem Para Viver um Falso Amor. Qualquer ser humano tem um dilema, uma dúvida, alguma coisa relacionada ao amor. Depois vem Três Excrementos. Então esses três iniciais aqui, eles foram bem pensados a ponto de atrair ao máximo o leitor. Outros textos aqui não atrairiam como esse atrairia. Aí no meio, aqui no meio, aqui tem é um pouco aleatório, o posicionamento aqui é um pouco aleatório, só que no final, por exemplo, o último texto, que é a Nova Coragem do Absurdo, eu preferi colocá-lo no final porque ele reforça o caráter furioso, o caráter ácido do livro. De modo que esse texto final ele é de propósito, no final. Mas não porque foi escrito Nova Açores, mas pela natureza do texto. Ah, entendi. Então, a única ordem proposital dos textos acontece no início do livro. O meio, nem tanto, o meio não modificaria, a ordem dos fatores não influenciaria no produto, como tem esse lema na matemática. E somente esse texto final aqui que eu preferi deixar para o final, porque inclusive termina com uma frase que até acho que você citou em outra ocasião no Facebook, que é coragem ele tem. Porque me permita até citar esse último parágrafo, que ele fala assim, ó. Hoje o parágrafo está assim, ó. Se a coragem é a qualidade crucial porque atrai todas as outras, para citar uma ideia atribuída a, de novo, Aristóteles, o qual foi o primeiro, até onde se sabe, que escreveu tratados sobre a essência de qualquer texto possível, quem pode negá-la a Denilson em A Arte Pós-Moderna? Coragem ele tem. Então, esse texto final foi de propósito porque reforça essa questão da acidez que o livro tem. E deixa também uma dúvida sobre essa frase aí também. Que tipo de coragem? O que é ter coragem, por exemplo? Sim, entendeu? sim. Sim. Então, deixa uma questão filosófica aí no com certeza. O Locutor, me permita aqui para... Leonardo falou aqui... Leandro, aliás. Leandro falou que Saturnino já aprendeu a arte da política. As manhas, as artimanhas. Leandro falou que eu sou o tipo leitor que vou direto ao livro propriamente dito. Olha lá, ele não passa pela introdução, pelos agradecimentos. Manu História, que é o grande Emanuel Araújo. Um forte abraço, meu amigo, que me disse semana passada, ele que eu até retransmiti para você, locutor. É um músico de mão cheia, um maravilhoso colega do curso de História. E temos aqui a presença de Vamos entrar em contato com ele. Temos aqui também a presença de Tenos Pisos. Deve ser Tenos o nome da loja. E Ana deve Paulinha. ser uma loja, né? Ana Paulinha, se for o que eu estou pensando, é minha prima, querida prima, irmã do querido primo Alex Araújo. Gente boa demais. Cabra bom e inteligente. Até parece que é do Paiá. Zurk, antes que a minha bateria descarregue aqui, diga aí novamente onde as pessoas podem comprar o livro e quando estará disponível o e-book. O livro está disponível. Até brinquei outro dia numa arte que eu vou divulgar depois, que o livro está nas melhores livrarias e nas piores também. O livro está disponível na Amazon, na estante virtual. A estante virtual reúne as maiores lojas de livro usado e até livros novos do país. E está disponível também no Mercado Livre, na Amazon, já falei, Submarino, Americanas.
Livraria da Vila, todas as lojas virtuais, Martins Fontes. lojas físicas. Ainda não pude distribuir os livros porque o segundo lote chegou agora, o primeiro já acabou. Só lembrando que ó, a livraria Martins Fontes fica na Avenida Paulista, só isso. O livro de Zurk está lá, na Avenida Paulista. Esse aqui, ó. A Avenida Paulista é visada, né? É visada para manifestação, é visada para livro, é visada para namoro. Para outras coisas que eu não vou falar aqui também, senão o Instagram me derruba. Jacó chegou por aqui. E no seu site, darlanzurk.com. Então, o livro está mais em lojas virtuais, porque a distribuição de lojas físicas, na pandemia, está lenta. Mas o livro estará em lojas físicas na Bahia. Eu pretendo distribuir no país inteiro. Tem uma encomenda para mandar o livro para os Estados Unidos, que amanhã eu devo ver qual é o preço para envio. E o e-book deve sair até o mês que vem. Há uma demora normal, porque as lojas precisam avaliar o conteúdo, mas até o mês de julho o e-book estará disponível. E tem um detalhe também, só para terminar, locutor, que é o seguinte: quem usa assistente de voz, como Alexa, que é da Amazon, ou usa o assistente de voz da Apple, que é Siri, ou assistente de voz do Google, chama Assistente, quem usa esses assistentes de voz consegue ouvir o livro, ou seja, o livro, uma vez que a pessoa compra o e-book, essa é outra vantagem do e-book, que quem compra o e-book e usando o celular, não o Kindle, o leitor, mas o celular, quem tiver o assistente de voz consegue ouvir o livro. Boa. De modo que o e-book ele pode ser transformado por esse método, em audiobook. Muito bom. Zurk, obrigado pela participação. Eu que agradeço por mais um. Agradecer o pessoal que entrou aqui pela gentileza. Obrigado a todos. Por fim, quem entrou aqui foi Leuzivan. Leuzivan Psi, deve ser psicóloga. Pessoal, adquira o livro, ó, A Fúria de Papéis Espalhados. Se inscreva no canal Pai Ayala Conectados. O Instagram não me derrubou, só que minha bateria vai descarregar. Grande abraço. Até a próxima, gente. Valeu, Zurk. Obrigado. Até mais. Abraço. Valeu. Tchau, tchau.